Eu cheguei à área da piscina acreditando, por um instante raro, que aquele seria um espaço onde meu filho poderia existir com menos vigilância e menos explicações. Resort costuma vender a ideia de descanso absoluto, de tempo suspenso, de família sorrindo sob o sol como se todos compartilhassem o mesmo ritmo interno. Para nós, nunca é assim. Antes mesmo de atravessar o deck, eu já tinha feito o checklist invisível que me acompanha desde sempre. Protetor solar aplicado com cuidado para não incomodar a pele sensível, toalha reservada em um canto mais silencioso, explicação antecipada sobre o barulho da água, sobre crianças correndo, sobre música ambiente. Ele ouviu tudo com atenção, segurando os óculos de natação como quem segura um objeto de segurança. Ao entrar na piscina, percebi o contraste imediato entre o que se vende como lazer e o que se vive de fato. Risadas altas, respingos inesperados, apitos ocasionais do salva-vidas, copos tilintando no bar molhado. Um grupo comentava animado sobre séries recentes, citando figurinos e cenas de Bridgerton como se aquele universo elegante e coreografado fosse o retrato perfeito de convivência social ideal. Aquela conversa flutuava no ar enquanto meu filho tentava se organizar dentro da água, movendo os braços com cuidado, evitando contatos bruscos. Por alguns minutos, ele conseguiu. Eu observei de longe, mantendo o olhar atento, o corpo pronto para intervir a qualquer sinal de sobrecarga. Então veio o momento em que tudo mudou. Um grito mais alto, uma bola batendo na superfície da piscina, alguém esbarrando sem pedir desculpas. Meu filho parou. Literalmente parou. O corpo ficou rígido, o olhar perdido, a respiração curta. Ele levantou a mão em minha direção, o sinal combinado de que precisava sair. Não era birra, não era medo da água. Era limite. Eu me aproximei, coloquei a mão em seu ombro e disse que estava tudo bem, que íamos sair. Foi nesse exato instante que senti os olhares começarem a se acumular, como se a decisão de interromper aquele momento de lazer coletivo fosse uma afronta. A piscina, que minutos antes parecia acolhedora, virou palco. E nós, sem querer, viramos o centro de uma atenção que eu já conhecia bem demais. A pressão começou de maneira sutil, quase educada demais para ser chamada de agressão, mas pesada o suficiente para esmagar. Um casal próximo comentou que crianças deveriam aprender a se adaptar aos ambientes, que resort não era lugar para parar tudo. Outra pessoa, com o corpo meio dentro da água, meio fora, observou em voz alta que aquilo atrapalhava a circulação da piscina. O salva-vidas lançou um olhar rápido, mais curioso do que acolhedor, como se tentasse decidir se aquela situação exigia alguma intervenção. Meu filho continuava imóvel, os braços junto ao corpo, a cabeça ligeiramente inclinada, tentando entender por que aquele pedido simples de sair da água tinha se tornado um problema coletivo. Eu o envolvi com a toalha, sentindo o corpo dele tremer levemente, não de frio, mas de sobrecarga. Disse que ele precisava de alguns minutos, que a água estava alta demais para ele naquele momento. A resposta veio em forma de silêncio constrangedor e de olhares que comunicavam impaciência sem precisar de palavras. Alguém suspirou de maneira exagerada. Uma mulher comentou que havia pago caro para estar ali e não queria clima estranho na piscina. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu tentava equilibrar meu filho no colo, sentindo o peso físico e emocional daquele instante. Eu expliquei, como faço tantas vezes, que ele é autista, que o excesso de estímulos pode ser doloroso, que sair naquele momento era a única forma de evitar algo pior. As palavras pareceram não encontrar lugar onde pousar. Para muitos ali, aquilo soava como desculpa inconveniente. A conversa sobre Bridgerton continuava ao fundo, agora misturada a risadas e comentários leves, criando um contraste cruel entre a ideia de convivência refinada e a realidade crua da exclusão cotidiana. Meu filho encostou a cabeça no meu ombro, um gesto pequeno que dizia que ele já estava no limite. Eu permaneci ali, mesmo sentindo o desconforto coletivo crescer, porque sabia que ceder à pressão significaria ignorar a necessidade mais básica dele naquele instante. A humilhação não veio em gritos ou expulsões, mas na sensação clara de estar estragando o lazer alheio apenas por respeitar o tempo do meu filho. A prova concreta de que aquilo não era exagero nem falta de disciplina apareceu no silêncio absoluto do meu filho. Ele não chorou, não se debateu, não tentou voltar para a água nem reagiu às vozes ao redor. O corpo dele falava por si, mesmo para quem não queria ouvir. Os músculos estavam tensos, a respiração irregular, os olhos fixos em um ponto indefinido, como se ele estivesse tentando se proteger de um mundo que tinha ficado grande demais de repente.
Eu percebia cada micro-reação porque aprendi, ao longo dos anos, a ler sinais que passam despercebidos para quase todos. A pele arrepiada sob a toalha, o aperto involuntário dos dedos, o jeito como ele encostava o rosto em mim buscando referência. Expliquei novamente, agora mais para mim mesma do que para os outros, que aquele era o momento de sair, de se reorganizar, de respeitar o limite que o corpo dele estava impondo. Uma criança próxima parou de brincar e observou em silêncio, curiosa, talvez tentando entender por que aquele menino não reagia como os outros. Um pai comentou baixo que nunca tinha visto alguém travar na piscina daquele jeito. Eu respondi que o excesso de estímulos pode fazer isso, que às vezes o corpo simplesmente pede pausa. A conversa sobre séries e figurinos continuava mais distante, alguém mencionando como tudo em Bridgerton parecia coreografado, previsível, elegante, e aquilo me soou quase irônico demais. Na vida real, não existe trilha sonora suave nem roteiro bem ensaiado quando uma criança precisa parar para sobreviver ao próprio ambiente. Meu filho fechou os olhos por alguns segundos e respirou fundo, repetindo o gesto como havíamos treinado tantas vezes. Aquela pausa, tão pequena e tão essencial, começou a alterar o clima ao redor. As pessoas mais próximas perceberam que não se tratava de drama nem tentativa de chamar atenção. Era um limite sendo respeitado em tempo real. A piscina continuava cheia, barulhenta, mas naquele pequeno espaço ao nosso redor, o mundo desacelerou o suficiente para que ele pudesse continuar. E essa evidência silenciosa foi mais forte do que qualquer explicação que eu pudesse dar. A reviravolta social não veio como pedido de desculpas nem como um gesto grandioso de compreensão, mas como uma mudança lenta e quase constrangida de comportamento. Foi quando algumas pessoas começaram a perceber que aquela pausa não estava ali para desafiar ninguém, mas para evitar que algo se rompesse dentro de uma criança. O salva-vidas se aproximou com mais cuidado agora, não para apressar, mas para perguntar se precisávamos de ajuda. Um simples "vocês estão bem?", dito em tom neutro foi suficiente para deslocar o eixo da situação. A mulher que havia reclamado do clima estranho desviou o olhar e deu alguns passos para trás, abrindo espaço no deck. Um casal recolheu a bola que continuava quicando perto de nós e levou para outro canto da piscina. Pequenos gestos, quase automáticos, começaram a se alinhar em torno da necessidade do meu filho. Eu senti o peso nos ombros diminuir alguns milímetros, o suficiente para continuar respirando com ele. Meu filho ainda estava envolto na toalha, mas o corpo já não tremia da mesma forma. A respiração começava a encontrar um ritmo mais regular, os dedos soltando o tecido aos poucos. Alguém comentou em voz baixa que nunca tinha pensado que uma piscina pudesse ser agressiva para uma criança, que para ele sempre foi sinônimo de diversão. Aquela frase, dita sem defesa nem ironia, abriu um espaço novo. A conversa ao redor mudou de tom. O barulho continuava, mas já não nos atravessava da mesma forma. A ideia de lazer absoluto começou a se desmontar ali, revelando suas falhas. Não era sobre tirar alguém da água, era sobre permitir que ele saísse sem ser punido por isso. Quando meu filho finalmente conseguiu dar alguns passos comigo em direção à borda, ninguém reclamou, ninguém pressionou, ninguém tentou acelerar o movimento. A piscina seguiu funcionando, mas agora respeitando um intervalo que não estava no cronograma de ninguém. Eu percebi, com um misto de alívio e cansaço, que aquelas pessoas tinham sido obrigadas a ajustar o próprio ritmo, nem que fosse por alguns minutos. Não foi empatia perfeita, mas foi reconhecimento. Reconhecimento de que o lazer de uns não pode se sustentar à custa do sofrimento silencioso de outros. Naquele espaço que vendia descanso e perfeição, uma falha humana tinha sido exposta, e, pela primeira vez, não tentaram corrigi-la à força. Nós nos afastamos da piscina em silêncio, caminhando devagar pelo deck quente enquanto meu filho ainda precisava de alguns minutos para reorganizar o corpo e a mente. Ele segurava a toalha com força, não por frio, mas como quem se agarra a algo concreto depois de quase se perder em meio ao excesso. Eu sentia o cansaço se instalar de um jeito profundo, aquele cansaço que não vem do corpo, mas da vigilância constante, da necessidade de antecipar o mundo o tempo todo. Ao redor, o resort retomava sua normalidade artificial. Risadas altas, música ambiente, pedidos de bebida, fotos posadas para registrar uma felicidade que parece obrigatória. Para quem passava, nós já não existíamos. A pausa tinha sido engolida pelo ritmo do lazer coletivo. Mas dentro de mim, ela permanecia inteira. Pensei em quantas vezes lugares vendidos como refúgio acabam se tornando espaços de exclusão silenciosa para famílias como a nossa.
Pensei em quantas mães são pressionadas a controlar filhos que na verdade só estão tentando sobreviver ao excesso de estímulos. Meu filho caminhava ao meu lado agora com passos mais firmes, ainda quieto, mas presente, e isso era tudo o que importava. A experiência não nos ensinou a sermos mais fortes. Ela apenas reforçou a necessidade de continuar ocupando espaços, mesmo quando eles não foram pensados para nós. Inclusão não é permitir que alguém fique quando tudo está fácil. É respeitar quando essa pessoa precisa sair, pausar, se recompor. Se essa história te tocou, se você já esteve em um lugar onde precisou escolher entre o julgamento alheio e o bem-estar de quem você ama, eu te convido a comentar aqui embaixo. Compartilhe sua vivência, sua dúvida, sua reflexão. Se inscreva no canal Ecos do Autismo e compartilhe este vídeo, porque cada história contada amplia o espaço de compreensão e ajuda a transformar ambientes de lazer em lugares onde ninguém precise pedir desculpas por precisar parar.